Pessoal, bom dia. Hoje, pela primeira vez, desde que o Manhattan Desconexo existe, temos um magnata no programa. O magnata Luiz Rocha. Está, Luiz olha, Carlos da cara. Rocha. Não, Luiz Carlos da Rocha, ele enriqueceu repentinamente. Veja a situação de Luiz Carlos da Rocha nesse momento. Temos um magnata de óculos escuros, andou surfando lá em Nazaré, está se recusando a visitar o Santuário de Fátima. E aí, Luiz Carlos? Olha, está muito bom aqui em Portugal. Eu recomendo a todos que venham para cá. É um país que fala a nossa língua. As pessoas são ótimas, os portugueses são muito acolhedores e tem essa paisagem nesse período do ano aqui que é começo de, 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 de esfriar, está começando a esquentar, está muito agradável a temperatura. E o Lula passou por aqui e aquelas declarações do Lula fizeram as pessoas se questionarem sobre a posição da Europa em relação a esse conflito na Ucrânia. Porque o que o Lula... Inicialmente, houve um movimento de extrema-direita aqui, inclusive o Lula foi agredido verbalmente no parlamento pela extrema-direita, e as pessoas daqui de Portugal, o que tiveram que defender a posição do Lula, mesmo as pessoas que são muito contra a Rússia, em função de ter que defender as posições do Lula, tiveram que sair e falar sobre o assunto. Né? Essa questão que o Lula coloca é o seguinte: é preciso falar de paz, a guerra tem que acabar. E aqui estava muita a coisa assim da Inquisição, né? Se você é, é, é a favor da paz, você é contra a Ucrânia. Isso era uma coisa terrível. E as pessoas começaram, então, a falar sobre isso e dizer, olha, é um absurdo a gente condenar quem esteja pregando a paz. Se o Lula está pregando a paz, não tem cabimento a gente condená-lo. Né? E foi bom, porque ele instigou um debate que não estava tendo aqui. Pessoas eram proibidas de falar da paz, porque a mídia russa toda está censurada na Europa inteira. É um absurdo completo. Nós vivemos numa democracia e se põe a censurar uma mídia de outro país porque o outro país é agressor, porque o outro país provocou uma guerra. E isso afronta, de certa forma, os princípios que orientam o Ocidente. Né? O Ocidente sempre se colocou como liderança pelo bom exemplo, né? Não pelo mau exemplo. Então Ô, ficou Rocha, e interessante. esse telefonema do Xi Jinping para Zelensky, como é que repercutiu aí? Bem, de fato, assim, muito disfarçadamente as pessoas fazem esse discurso do Lula, né? Porque de fato não tem cabimento essa guerra, ela precisa acabar. E esse telefonema do Xi Jinping, acho que joga assim muita água no moinho da paz. A pessoa, eu conversei com um prefeito aqui de Oeiras, debati com ele essa questão. E no começo da conversa ele estava muito hostil ao Lula. Não, porque o Lula está aí falando em paz, mas que paz? Que paz é essa? Olha, quando você quer fazer com que duas pessoas que estão brigando parem de brigar, o que você tem que fazer? Colocá-las na mesa e botá-las para conversar, arrumar um jeito de provocar a conversa. E é o que o Lula está fazendo. Ele, não, com isso eu concordo. Eu falei, então pronto, essa é a fala do Lula, a postura do Lula. E aí ele acabou concordando, mas era assim, se você não está a favor da Ucrânia, você está a favor da Rússia, certo? Não tem... É uma coisa assim meio padrão Inquisição, né? E quem se põe a condenar a guerra é amaldiçoado. Então, o Lula provocou isso, essa declaração do Xi Jinping é muito boa, teve uma receptividade ótima aqui. Essas pessoas estão querendo acabar com a guerra. Né? No fundo, ninguém quer saber de guerra. E a Crimeia? Eu acho que um dos pontos-chave aí é o que vai acontecer. Bom, eu acho que a Crimeia já era, é da Rússia, acabou, né? Enfim, eu acho que a Rússia não vai ser. Mas aí, Alberto, aí você está falando sobre vamos dizer assim, o conteúdo. O Né? conteúdo, não, é porque o conteúdo agora, eu acho que eles querem sentar já pensando, me parece, tá, Rocha, que o grande empecilho é já você levar um conteúdo, né? Vai ter um problema, a Rússia vai querer aquele leste da Ucrânia, né?
que ela ocupou ali parcialmente, etc. E a Crimeia vai manter. E aí você tem um nacionalismo, quer dizer, primeiro, ninguém é santo nessa história, tá? O Putin é o mafioso, o Zelensky, né? Todo mundo que está em torno do Zelensky, ninguém presta. A questão não é essa, não fazer esse julgamento. A questão é que o Zelensky representa lá um nacionalismo ucraniano, né? E eu imagino Uhum. que, né, nessa altura do campeonato, a população da Ucrânia não vai querer do seu governante que ele ceda território. Isso é um problema para o Zelensky. Né? Ele vai dizer, Uhum. ele não pode ir a público dizer, não, vou dar a Crimeia para a Rússia. Eu imagino que o Zelensky não tenha condição de fazer isso. O leste, então, nem se fala, entendeu? Não, nem se fala. Assim, você tem que acabar a guerra sem que ninguém perca. É difícil isso, é Isso não uma vai operação acontecer. complexa. Os dois Né? vão perder, Mas Rocha. Os dois vão perder, você não tem tem que, como. você tem que colocar os dois na mesa, certo? E eles saírem da mesa satisfeitos, né? Ainda que Não, né? ninguém vai sair satisfeito. Numa negociação, a gente sabe, você ganha um pouco e perde um pouco. Todo mundo tem que ser isso. Os dois lados têm que ganhar um pouco e perder um pouco. Tem que ficar um pouco satisfeitos e um Uhum. pouco satisfeitos. Mas, sei lá, eu vejo, eu entendo o nacionalismo ucraniano. A coisa do Uhum. Putin, eu acho que é um pouco mais complexa, eu acho que deve ter. Mas o nacionalismo ucraniano, como todos ali, né, aquelas repúblicas menores ali, são movimentos nacionalistas, né? Ele vai dizer, eu quero todo o nosso território de volta. E o Zelensky, de alguma maneira, tem que representar isso, senão ele vai ser derrubado. Né? Agora, e o Putin? Né? O que ele pode. Né? Essa é a questão. A minha posição sobre o assunto é o seguinte: provavelmente a Crimeia fica mesmo com a Rússia, porque historicamente era russa, teve um plebiscito aparentemente fraudado depois da ocupação, porque não houve supervisão internacional nem nada, mas com a maioria stalinista, 99% ou 101% a favor da anexação, uma coisa assim. Agora, a melhor solução, que mais permitiria salvar a cara, seria plebiscitar em todas as regiões que eram da Ucrânia, Crimeia, Bacia do Rio Don, tudo, todas sob supervisão internacional, que supõe a retirada das tropas russas de ocupação do Donbass, do leste da Ucrânia, ou pelo menos a neutralização, tropas dentro dos quartéis, supervisão internacional. Essa é uma solução que permite um tanto salvar a cara de todo mundo. O que eu constato pelo próprio Zelensky, que também por uma ex-aluna minha que é de origem ucraniana, mas de fala russa, é que, lembrando que o Zelensky também é de fala russa, etnicamente ele é russo, não ucraniano. São os que o Putin usou como pretexto. Parece que, no caso dos dois, do Zelensky e dessa minha ex-orientana, ficaram muito contra a invasão. Quer dizer, a invasão, longe de fazer as tropas russas serem recebidas como libertadoras, com flores, guirlandas e banda de música, elas fortaleceram um certo nacionalismo ucraniano. Por outro lado, na linha oposta a isso, porque a gente tem que olhar toda essa informação com muito cuidado, na linha oposta a isso, a gente constata que o Zelensky e o governo ucraniano estão reduzindo o uso da língua russa na Ucrânia. Estão querendo obrigar para ser cidadão que a pessoa fale ucraniano. Isso é muito complicado, um país que tem uma importante minoria russófona. Então, a gente não sabe. Eu confio mais na mídia ocidental do que na mídia russa, até porque o Putin é um canalha, é um mafioso, é uma extrema-direita que só, enfim, na América Latina dá para imaginar que esse homem tem algum largo progressista. O Renato, Mas, deixa eu só terminar, Alberto, para não perder o fio da meada, rapidinho. O que me parece com tudo isso é que a gente tem que olhar todas as coisas não com um grão de sal, mas um caminhão de sal. Por isso que eu entendo que uma saída honrosa seria um plebiscito, seguido talvez de anistias, tudo. Agora, o que está muito claro, outro dia eu estava lendo o começo do livro do Churchill sobre a Segunda Guerra Mundial, com o Catatal, e o Churchill diz a cobrança de indenizações da Alemanha pela agressão de 1914 foi uma estupidez, porque a guerra moderna não tem dinheiro que pague, não é possível você cobrir. Então, a Ucrânia não vai levar nenhuma indenização da Rússia, não vai. E o problema, você colocou bem, Alberto, para o Putin, a aceitação do status quo que, a meu ver, seria o status quo talvez justo, com a Rússia guardando a Crimeia e a Ucrânia guardando todo o restante do seu território, esse retorno para os dois lados é muito ruim.
Cada lado vai ficar muito insatisfeito. E essa insatisfação dos dois que tem que ser a base, né? Para dizer, bom, é ruim desse jeito, mas é pior continuar a guerra. Isso tem que ficar claro. Acho que o Lula, o Xi Jinping, o próprio Papa, apesar ou talvez, por ninguém lá ser muito católico, serem ortodoxos dos dois lados, talvez pudessem jogar esse papel, né? O Papa também tem tomado uma posição mais neutra, né? É isso. Renato, a questão, quando você fala do plebiscito, todo mundo ali sabe qual vai ser o resultado do plebiscito. Você entende? Então, assim, se você faz um plebiscito só nas regiões ocupadas, sim ou não? Você faz um plebiscito em toda a Ucrânia, porque o território era dos ucranianos. Então, pô, só os ocupados é que vão dizer o destino dele. Por que que os ucranianos... Então, como já todo mundo já sabe qual o resultado vai dar, ninguém também vai para o plebiscito. Não, eu não acho isso. Eu acho que você tem que plebiscitar nas regiões em disputa. Então, seria a Crimeia e o leste da Ucrânia, não só as regiões ocupadas. Mas todo mundo já sabe o resultado. A questão, eu acho que é uma decisão de elite. Essa coisa de plebiscito é uma coisa complicada. É a elite dizendo o seguinte: nós não somos capazes de decidir. Então, delega isso aí. Alberto, qual você acha que vai ser o resultado do plebiscito nas duas autoproclamadas repúblicas lusófonas, Lubansk? Eu não sei. Eu não tenho ideia. Eu não sei. Eles têm pesquisa, não tem a menor dúvida. Todo mundo diz que não acredita na ciência, todo mundo faz pesquisa. Então, eles têm. Então, os dois lados sabem que resultado vai dar. Ou se está apertado, né? Eles têm um resultado. Ninguém lá. Alberto, Né? tudo mudou com a guerra. E depois tem populações que fugiram, que teriam que voltar. Tem possivelmente russos que invadiram. Mas por que a elite vai delegar o resultado para a população se ela assim, pode Alberto, manter na mão o resultado? Historicamente é assim. E a única saída decente disso. Teve isso já no Sarre, aquela região entre Alemanha e França, cheia de ferro, que a França tentou anexar em 1919, de novo em 1946. Depois de 10 ou 15 anos, teve plebiscito, e o Sarre voltou para a Alemanha. Isso acontece, às vezes. E é uma saída honrosa para os dois lados, porque, enfim, delega a população concernida. Mas o plebiscito não pode estar sob ocupação, né, Renato? Não, ou pelo menos não pode, quando muito, as tropas de ocupação teriam que ser aquarteladas. Lembra no Timor? No Timor, o plebiscito foi esmagadoramente pela independência da Indonésia e os indonésios assassinaram gente para burro depois. Então tem que ser, ou tira as tropas, ou neutraliza, sei lá. Eu acho que o que tá em jogo aí, na verdade, são aqueles dois princípios, da territorialidade e da autodeterminação. Eu acho que o professor foi no ponto. A saída honrosa para ambas as partes vai ter que ser o plebiscito. Primeiro, desocupa a área, vai para lá uma representação neutra, de repente a ONU ou alguma outra composição, para promover o plebiscito, e as partes se comprometem a aceitar o resultado do plebiscito, e ponto final. Né? E aí, de repente, pode criar tratado para que essas áreas sejam áreas desmilitarizadas, né? Neutras, países autônomos, independentes, mas neutros. Isso é possível. Acho que o caminho, o professor tem razão, vai ter que ser esse. Agora, eu não sei se vocês viram, gente, um embaixador chinês na Europa que questionou a independência das repúblicas soviéticas. Foi isso que acelerou o Xi Jinping telefonar para o Zelensky, porque o cara falou tanta bobagem, aí eles tiraram ele e o Xi Jinping tentou consertar. Mas veja só o que tem de discussão agora. A independência das repúblicas soviéticas. Aí é demais, né? Olha aqui, Mas isso... agora fala aí, Rocha. Fala mais coisa aí da Europa aí, Rocha, para a gente... Só para finalizar esse assunto, eu concordo com o professor, acho que a saída vai ter que ser essa mesmo. Eles vão ter que ter, primeiramente, um processo de dissuasão, todo mundo depõe as armas, se retira, né, e os territórios ficam com um governo provisório de forças de paz, faz o plebiscito e paciência, vamos embora, toca o enterro. Achei como é que foi aí o prêmio Camões aí para o Chico Buarque? Rapaz, o prêmio Camões foi... Primeiro que o Palácio de Queluz é um palácio pequeno, né? Comparado aos outros palácios europeus aqui. Pequeno e simples, né? Arquitetura barroca, e o ambiente onde foi feito
A Solenidade também é um ambiente muito pequeno, então tinha muito pouca gente, né? E foi muito emocionante. Estavam lá os vivos ainda, que ainda tem prêmio Camões, e o primeiro-ministro, o presidente. O discurso do presidente eu achei o melhor discurso, presidente de Portugal. O melhor discurso foi um discurso, ele é muito bom no discurso, e o discurso do Chico do foi... Marcelo. Do Marcelo. Isso. E o discurso do Chico foi, sabe, arrebatador, né? E os portugueses gostam muito do Chico aqui, né? Tem o Chico elogiou um o apreço Bolsonaro, grande né? por ele. Elogiou. Elogiou o Bolsonaro, né? Ele até registrei na hora. Teve a honra de nos sujar. Foi muito bem feito, foi muito bem feito. Não, teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu prêmio Camões. Foi muito sacana. bom. Olha aqui, e essa polêmica aí desse técnico, foi o técnico que levou o Atlético a ser campeão? Foi ele que manchou a vitória do Atlético no Campeonato Brasileiro, Eustáquio? Não, isso é uma coisa impressionante mesmo, né? Porque uma coisa que aconteceu há mais de 30 anos atrás, né? 35 anos atrás, 35. E está derrubando o Cuca agora, né? Eu acho que isso reflete aí essa mudança, né? Essa prisão do Daniel Alves, né? A condenação do Robinho, tal. Isso aí acabou rebatendo no Cuca, né? E o Sim. Cuca perdeu o cargo, e esse ambiente do futebol. Esse ambiente de futebol, de torcida organizada, isso precisa de dar um saneamento nessa área aí. O Eustáquio, mas foi ele que levou o Atlético a ser campeão, não foi? Não, o Atlético ia ser campeão de todo jeito. Eu acho que era o caso de escrito na caçar o história. título do Atlético, hein? Tem que caçar o título do Atlético. É o seguinte, é difícil é difícil e tem sido perigoso opinar sobre essas coisas, porque se você opina e as pessoas não gostam da tua opinião, você corre a ser cancelado, né? Mas assim, tem um problema aí. Essa questão, primeiro que esse assunto é uma espécie de cadáver insepulto, né? Que precisa ser resolvido, porque o Cuca tem que trabalhar, né? Já trabalhou no Atlético Mineiro, trabalhou em outros clubes, e toda vez que ele assume, vem esse problema. Não, e a segunda questão... O Roberto está falando aí, mas o Cuca que salvou o Fluminense. Foi. Eu não pude nem escrever. Foi exatamente isso. Eu não escrevi nada do Twitter justamente por isso. O Fluminense ia ser rebaixado. O Cuca salvou. Salvou. Foi ele que salvou. Exatamente. Então, mas enfim, ele está trabalhando há muitos anos. Eu estava contando na sua falta de memória, Eustáquio. Infelizmente, me dei mal. E essa questão põe um problema aí, que é o seguinte, o problema do punitivismo. Certo? A gente critica o tempo inteiro o punitivismo da Lava Jato, que maltratou as garantias individuais, maltratou temas como prescrição, competência do juízo natural, foi um punitivismo exacerbado que nós criticamos, certo? E assim, essa coisa do Cuca, isso tem uma pitada de punitivismo que a gente precisa tomar cuidado, né? Não é fácil opinar, mas de alguma maneira a gente vai ter que enfrentar esse problema. Se eu perguntar, eu entendo o que você está falando. Você está falando o seguinte, que o cara vai ser punido, aí vai passar um certo tempo, ele vai poder trabalhar e ter uma vida normal, né? Não, no caso dele, não. O problema é que no caso dele... O problema dele é que ele não cumpriu a pena, ele não cumpriu a pena e ele também, ele não tomou nenhuma... Ele tentou esquecer o caso, ele tentou simplesmente Não, tudo esquecer. Bem. Eu estou falando do ponto de vista jurídico, certo? A prescrição, ela resolve o problema. Isso é um pacto social, Rocha. Certo? Chega um momento em que se você aplica, você tem que resolver os problemas. Os problemas jurídicos precisam ser resolvidos, tá certo? Então, chega num momento que, se passou o prazo, não puniram, ou a pessoa tinha que cumprir uma pena, não cumpriu e prescreveu, acabou. Fim de papo, entendeu? Esse é o pacto social. Tem razão. Isso, se eu posso acrescentar, está criando uma situação em que determinadas condutas que eram aceitas, mas que são odiosas, como especificamente o abuso contra mulheres,
e que, sobre as quais se passava pano, virou a coisa 180 graus, quer dizer, elas se tornam indeléveis, né? Quer dizer, alguma coisa que aconteceu décadas atrás, cometida por uma pessoa que não é mais a mesma, é sacada contra ela. Em favor desse caráter indelével, dessa mácula definitiva que fica sobre a pessoa, 40 anos depois dos fatos cometidos, a única coisa que justifica é que não houve punição. Aí, nesse ponto, eu estou com o Eustáquio. Eu acho que, se tivesse havido punição, realmente a pessoa deveria ser considerada, enfim, de novo, não digo inocente, mas, enfim, resolveu. Mas eu acho... Justamente porque naquele tempo não houve nenhuma punição, é que hoje a coisa volta com tudo, né? Vem com tudo. Mas, Renato, sabe uma coisa assim, que eu acho que... Nós estamos... Peraí, um Rocha, tipo de punição que ultrapassa a pessoa, entendeu? É uma prisão, assim, o que querem fazer, eu não estou dizendo que estou aqui defendendo o Cuca, acho que isso aí não tem cabimento, né? Mas, enfim, também não tem cabimento a punição perpétua. O Cuca não vai poder trabalhar nunca mais? Não, ele vai, mas o que eu acho, cara, ele está dizendo que não aconteceu. E ontem teve uma reportagem, né, o inquérito, né, a Rede Globo conseguiu acesso à justiça suíça, o inquérito como um todo ele tem 110 anos de sigilo, mas eles mostraram algumas páginas lá, a última página, e foi comprovado o que aconteceu. A menina falou, foi feito o exame mas, assim, biológico. Né? Ele poderia admitir, de fato aconteceu e aquilo foi um absurdo. Né? Eu acho, ele está negando, ele está dizendo que não foi verdade, que a menina negou. Porra, está lá dentro do processo, paciência. Não, assim, Roberto, assim, eu até não fui ler muito isso, mas é o seguinte, quando ele foi para o Atlético Mineiro, teve isso, essa confusão aí. E ele disse o seguinte, que ele não participou. Ele não está dizendo que não houve o episódio, mas está dizendo que ele não participou, né? Que ele não participou do negócio. Então, assim, prescreveu, não tem mais jeito de punir o cara, acabou, né? E a gente precisa decidir se nós vamos deixar o sujeito trabalhar ou não. Ele está dizendo que ele não participou ativamente, mas pelo menos ele viu e não fez nada, né? Pois é, mas é o seguinte, tudo bem, mas e daí? Ele não vai poder trabalhar? Não, pois é. Esse caso se assemelha com aquele do... A questão é goleiro Bruno. Goleiro Bruno, que ele andou pagando, aí conseguiu um emprego, aí, porra, bateram direto no emprego que ele conseguiu. Quer dizer, o cara já era, né? Porque a punição... O do Bruno é até mais grave, porque ele cumpriu a pena. Assim, o que você faz? Qual é a política de Estado que nós temos no Brasil? Que a pessoa que cumpre uma pena ela tem que ser reinserida na sociedade. Isso exatamente. É uma política pública. Entendeu? Aí vamos dizer que o cara não pode trabalhar em lugar nenhum. Isso aí é um punitivismo. Aí é loucura completa. Lava Jato, a gente tem que falar. Deixa eu pegar o caso do goleiro lado de cá, porque ele tem uma outra dimensão que é interessante, que é que, se não me engano, ele foi para uma PAC. PAC são associações criadas inicialmente pela Igreja Católica ou por católicos no meio rural para reinserção no mundo do trabalho das pessoas que estão presas. Então, elas têm que ter cumprido um tempo já em regime fechado, elas vão para a PAC, trabalham. É uma autogestão, praticamente, quer dizer, às vezes o próprio porteiro, a pessoa que tem as chaves, é um preso ele próprio, e o grau de reinserção na sociedade é muito alto. Quer dizer, a reincidência de quem vai para uma PAC é baixíssima. Bom, é claro que é um regime mais ameno do que o outro, né? Mas teve gente encolerizada porque ele não estava, digamos, totalmente preso, totalmente punido. A gente tem que fazer uma diferença entre a punição necessária, cuja meta principal é reeducação do criminoso. Não podemos esquecer isso. Na prática, muita gente concebe a prisão apenas como castigo. Na verdade, o termo técnico que eu já vi sendo usado por diretores de prisão é reeducando. Então, e essa reeducação raríssimas vezes acontece. Então, esse é o caso. Tem até um paralelo com a guerra da Ucrânia. Ninguém é santo e ninguém vai sair feliz do resultado que for, porque não dá para deixar os dois felizes, talvez nenhum dos dois felizes. Porque, pela Ucrânia, ela quereria que a Rússia desse uma indenização gigantesca, além de ir embora, pedir perdão, ficar de joelho. Não vai acontecer. Pela Rússia, o Putin queria pegar todo o litoral da Ucrânia, pelo menos, não vai acontecer. Então, da mesma forma, quando a sociedade coloca uma pessoa na cadeia, tem que ficar claro que é para essa pessoa depois voltar.
Senão, nós fazemos o que o Brasil faz com os adolescentes em infração, em conflito com a lei. Esses meninos, as pessoas torcem para que eles sejam assassinados, morram logo, porque não se faz nada de significativo para a reinserção deles. Né? Várias questões. Ô, Rocha Eustáquio, sumiu? sumiu o Rocha, cara. Tem coisa melhor para fazer lá em Cascais. Cascais. É, aquela praia atrás dele, né? A Ô, internet deve ter caído. Eustáquio, qual é o tema aí mais global, digamos assim, da agenda que você, com muita propriedade, traz, que você sabe que eu sou partidário, né? Que é a agenda ambiental, a agenda conservacionista, digamos assim, e que tem a ver com o aquecimento global. Essa semana, o Eustáquio, me corrija se eu estiver errado, mas houve muita matéria sobre a volta do El Niño, né? O El Niño tá voltando. Só para o pessoal saber, né? O El Niño é o esquentamento das águas do Pacífico, né? E quando esquenta as águas do Pacífico, você tem uma influência no mundo inteiro. E a gente passou 2 anos com a Laninha, né? Que é o contrário, é o esfriamento das águas do Pacífico. E entre uma coisa e outra, você tem um período de neutralidade. Normalmente, depois que acaba uma Laninha, você tem um período, sei lá, de pelo menos 1 ano de neutralidade. Não está acontecendo agora, né? Porque a Laninha acabou no início do ano e já começou E o El começou. Niño. O que está acontecendo agora é o seguinte, que também tem várias, você divide o Oceano Pacífico em várias partes. A parte perto do litoral do Peru e do Equador, que eles chamam de El Niño costeiro, ele já está em atividade. Quando se fala atividade, quando as águas já esquentaram mais do que uma média do século XX. Tem uma coisa de Então, vento também, não tem? Mudança de vento, circulação das águas, das águas. etc. Eu andei lendo. E as previsões aí dos meteorologistas é que até o final do ano vai ter 90% de chance de ter um super El Niño, né? Porque também tem isso, tem vários tipos de El Niño. É igual uma criança. Existe criança com baixo peso e existe criança com alto peso. Esse El Niño que está vindo aí é um El Niño com alto peso. Então, isso vai influenciar muito a temperatura. E tudo indica a gente vai chegar no 1,5 graus a partir Ô, da referência Eustáquio, do período industrial. você tinha, me lembro que você já falou em alguma oportunidade, qual o impacto do El Niño no Brasil, né? Que me lembro que você dizia, tem seca no Nordeste, não é isso? O que acontece no Brasil quando tem o El Niño? Pois A Laninha, o Nordeste está muito, o semiárido do Nordeste está todo verdinho agora, andou chovendo muito no interior do Nordeste. é mais ou menos o contrário, viu, Alberto? Assim, Ao contrário, tá. é complexo, porque assim, mas assim, a Laninha chove no Nordeste, o El Niño dá seca. É claro que isso, o Brasil é muito grande, tem várias implicações, mas Mas você falou do Sul também, tem mudança no Sul também, não é isso? tem, afeta todas as regiões. Geralmente o efeito é o contrário do El Niño e da Laninha. Agora, esse ano, já tem uma onda de calor, né? A gente chama ondas letais de calor, né? Que mata principalmente muito velho e muita criança, né? Renato, o Alberto não vai ser afetado pelas ondas de calor, não. Mas nós que já estamos mais de 60, a gente tem que tomar cuidado com as ondas de calor. Mata muita gente na Europa, porque principalmente assim, idoso que tem pouca mobilidade, quando você vem uma onda de calor, ele fica totalmente desprotegido, né? E criança também, que tem E a pouca Europa não é mobilidade. preparada para uma onda de calor, né? Exatamente. Porque lá ela é preparada para o frio. Exatamente. Gente, eu queria, bom, se puder colocar um assunto, contar uma Claro história. que pode, Essa claro. semana,
aconteceu uma coisa muito curiosa. Na segunda-feira passada, eu sou presidente do Conselho da Aliança Francesa de São Paulo, já fui presidente da diretoria, e fui convidado para almoçar com os representantes do grupo parlamentar França-Brasil na Assembleia Francesa, Assembleia Nacional da França. E, na verdade, o único deputado que veio foi Nicolas Dupont-Aignan, que é de um partido chamado Debout la France, de pé a França, que é um partido nacionalista, soberanista, que é um homem que foi candidato à presidência da República 2 vezes, tendo quase 5% uma vez, tendo 2% da outra, e que nessas 2 últimas vezes, depois de ser eliminado no primeiro turno, ele apoiou Marine Le Pen. O que eu quero contar a você é muito surpreendente. É que eu jamais imaginaria ter uma conversa com um apoiador de Bolsonaro no segundo turno, da qualidade que eu tive na conversa com esse apoiador de Marine Le Pen no segundo turno. Então, a pessoa... E aí eu fiquei pensando, independentemente da Marine Le Pen, que eu continuo achando um personagem muito perigoso para a política francesa e mundial, independentemente disso, eu senti que a força, e é esse o ponto único que eu quero frisar, que existe uma força democrática na França que faz que mesmo gente que não simplesmente vota, não simplesmente apoia, mas que é uma liderança política, ex-ministro, eu acho, prefeito por um longo tempo, numa pequena cidade da região parisiense, uma pessoa dessas é uma pessoa que tem valores democráticos. Então, eu fiquei meio surpreso. Quer dizer, acho que isso é uma coisa significativa do que é você consolidar uma cultura democrática numa sociedade, que acho que o Brasil ainda está longe disso. Queria só dar esse pequeno depoimento, que é uma experiência pessoal, mas, mesmo assim, acho interessante, foi uma conversa boa. Ele, ele tem as posições dele, né? E Renato, a Le Pen e esse pessoal está dando também, eles estão mudando o eixo para o centro, né? Sim, mudou bastante. Estão tendo um discurso mais democrático, né? Eu acho que está mudando o eixo da extrema-direita para a direita, mas centro nem pensar. Ela te joga uma torta na cara. Se você não, eu acho que o que você está falando, Renato, é o que o Eustáquio falou. Na Europa, direita não é insulto. Né? Na Europa existe uma direita democrática. Os republicanos na França, a CDU na Alemanha, os Tories na Inglaterra, todos são de direita, se consideram de direita. Não tem essa coisa brasileira que eu estava vendo hoje, por exemplo, não sei que partido, o Partido Solidariedade, na Wikipédia aparece como um partido de centro-esquerda. Quer dizer, todo mundo quer estar no centro, quer estar na esquerda. Desculpe. Não, Renato, mas você está falando é igual o Eustáquio só disse que ela foi para o centro. Ela indo para o centro, ela deixou de ser extrema-direita e se tornou direita. Na direção do centro. Na direção do centro. Relativamente. Né? Não, você conversou com um deputado, né, o Renato? Imagina que um deputado de direita se interesse para ir à França conversar com franceses na Embaixada do Brasil, quer dizer, vai ser um cara um pouco mais ilustrado, não vai ser entendeu? Então, assim, sem dúvida. Tem uma autoseleção. O cara que se selecionou para ir conversar com você, com vocês, né? Ele se autoselecionou, ele tem um nível, não vai ser não vai ser como é baixo clero, né? Do parlamento, entendeu? Vai ser o cara que vai estar mais próximo do alto clero. Eu imagino a mesma coisa aqui, o cara que vai à França. E tem esse efeito também, o seguinte, quando o cara está longe da terra dele, longe dos problemas, aí ele modera, né? Ele modera. Sim, tá posando para foto, né? Eu acho que tem isso. É igual o Rocha lá em Cascais, tá olhando. Posando para foto. O Renato, o Eustáquio está meio irritado que eu li um livro muito bom de um professor de Harvard. O cara tem uma formação curiosa. Ele foi professor de psicologia, mas se formou em antropologia e engenharia aeroespacial lá atrás. Aí depois ele se doutorou, foi se doutorando na área mais antropologia e psicologia. E ele mostra, né, até o ano 1000, isso você gosta, hein, Eustáquio? Até o ano 1000, os líderes mundiais econômicos eram na Ásia, era China e Índia, né? Quando chegou em 1500, a Europa liderava, né? Então o cara está tentando entender isso. O que aconteceu nesse período que fez com que a Europa passasse a liderar? E ele vai dizer, né, que foi o catolicismo que fez isso durante a Idade Média. Na verdade, o processo já estava em andamento no ano 1000. Começou no ano 500,
o catolicismo, a Europa vivia numa situação tribal com famílias extensivas. O casamento entre parentes era permitido. Não só de primos, tá, Eustáquio? Ele, no livro, utiliza primos para significar. Sobrinho, sogra, genro, nora, né? Morria a sua esposa, você podia casar com qualquer um dentro da família, né? E isso fazia com que a família você tinha um clã familiar, um clã parental. É bem interessante, né, o argumento dele. E aí, em algum momento, bom, você tem um caldeirão de religiões, aí tinha lá uma religião, que era o catolicismo romano, que teve uma ideia, né? E essa ideia foi um programa familiar. É proibido poligamia, né? É proibido casar com parentes, né? Você tem que casar com alguém que não seja da família, né? E impôs, foi um processo de 1000 anos, ele vai dizer, é muito lento esse processo, até hoje tem resquícios disso aí que não foi completado, foi um processo de 1000 anos de imposição do que ele chama de um programa de casamento e familiar, né? Inclusive, Eustáquio, em algum momento ele mostra, né? Cara, o livro é abundante em evidências empíricas, que esse programa de combater a poligamia, né, ele fez com que reduzisse o nível de testosterona nos homens, né? É bem interessante isso, né? Foi um programa que teve impacto hormonal. E o que esse cara vai dizer? Que sem mudar a genética humana, houve uma mudança da psicologia humana. Houve a expansão da leitura, né? Com a expansão da leitura, nós que lemos e fomos educados na leitura, nós diminuímos a nossa capacidade de reconhecimento facial, aumenta a nossa capacidade analítica. Então, o cara ele pega várias áreas, é muito bom. E aí ele mostra por que a Europa, a urbanização só foi possível graças ao combate que a igreja fez à família extensiva, né? E a nuclearização da família. Aí as pessoas passaram a sair. E a igreja também. O programa era muito, muito amplo, né? Combate à poligamia, combate ao casamento dentro da família, combate a morar no mesmo local dos pais, você tinha que morar num local diferente. Então você tem foram várias frentes que a igreja agiu, né? E uma figura importante nessa história foi Carlos Magno, porque Carlos Magno constituiu o Império, o Sacro Império Romano, ocupou muito ali França, Alemanha, norte da Itália, que são as partes mais desenvolvidas da Europa, né? E ele era muito ligado ao Papa, então aos papados, né? Então ele impôs essa coisa papal. A gente fala dos Balcãs, a gente estava falando da Ucrânia, né? A Igreja Ortodoxa ela não tinha esse programa de casamento, esse programa de imposição da família. Então todos os lugares que esse programa foi mais fraco, eles meio que ficaram para trás e os outros lugares urbanizaram. Então ele tem um capítulo sobre inovação, mostra que toda a inovação, por mais que a gente tenha figuras, né? Thomas Edison, John Watts, não sei o que lá, ele mostra que a inovação é um processo coletivo, né? Ele mostra a França, em algum momento ele diz, a França poderia ter inventado a máquina a vapor, mas foi inventado na Inglaterra. A França reprimiu várias religiões e fez, por exemplo, o negócio dos huguenotes. Ele disse, ela expulsou os huguenotes, matou, né? É muito interessante o livro, né? Que a disparada da Europa, e aí em algum momento, você vê Oliveira Viana no livro dele, ele vai dizer, olha, o grande problema ele mostra como é que as instituições foram criadas em cima dessa nova psicologia, né? Então, o governo local, o governo das cidades, né? Essa visão. E uma coisa bem legal, ele pontua bem o protestantismo. Ele vai dizer o seguinte, o protestantismo nada mais fez do que pegar todas essas ideias que já estavam, sintetizou numa só doutrina e sacralizou isso. Então, ele deu um empurrão a esse programa da Igreja Católica, né? O programa de pensamento analítico, ele foi uma mola propulsora, onde ele vicejou, onde ele prosperou, né? As sociedades radicalizaram um programa que já estava em andamento nos 1000 anos anteriores, né? Cara, é muito interessante o livro, é muito completo, né? Não adianta botar uma fotografia de Darwin casado com a prima, ou Einstein casado com a prima, porque você não consegue impor isso. Nos Estados Unidos, entra no Google nos Estados Unidos e vê os estados que proíbem legalmente casamento entre primos. A terminologia mother-in-law, sister-in-law, toda vem desse programa da Igreja Católica, né? Se é sua mãe, mesmo que na lei, você não pode casar. Se é sua irmã, mesmo que na lei, você não pode casar. Né? A terminologia era outra antes da imposição desse programa da Igreja Católica.
Cara, é muito interessante. E aí mostra como é que a Europa disparou na frente de todo mundo, porque ela criou as cidades são mais inovadoras, ela começou a fazer mil inventos e aí ela foi embora. É, essa questão da família é interessante, por exemplo, inclusive na coisa demográfica, porque existe estudos muito interessantes seguinte, que, por exemplo, essas famílias mais nucleares europeias, elas já tinham menos filhos no início do século XIX, né? Por exemplo, os italianos, mesmo os alemães que vieram para o Brasil, eles passaram a ter mais filhos no Brasil do que tinham na Europa, né? Então, assim, essa aceleração da transição demográfica, ela acontece na Europa com mais rapidez. Eu acho que essa discussão toda é muito interessante. O que eu fico com medo, Roberto, é você falar que a Europa avançou por causa disso, porque é o seguinte, o grande salto da Europa foi depois da descoberta da América e da exploração da riqueza das Américas, né? O ouro de Ouro Preto, né? Seu pai estudou em Ouro Preto, eu trabalhei em Ouro Preto, né? O ouro de Ouro Preto foi fundamental para a Revolução Industrial, né? Todo o saque que foi feito do Império Inca, do Império Azteca, tal, tudo isso foi feito. Então, vamos dizer, esse colonialismo europeu, esse imperialismo europeu, eu acho que eu não li o livro, eu não sei, né? Mas Não, mas a veja impressão que eu só. tenho é que ele coloca esses fatos históricos de uma maneira muito lateral para explicar a potência Tá, da Europa. o que você está falando é conciliável. O que ele está dizendo é o seguinte: no fundo, você estava com as condições para fazer isso, até as condições para explorar. Né? Ele, em algum momento, mostra lá a diferença entre os espanhóis que chegaram no México, ele mostra as semelhanças e diferenças. Ele abre uma paginazinha mostrando isso. As semelhanças e as diferenças entre os espanhóis que chegavam no México e os mexicanos que já estavam lá, enfim, que não tinham esse nome, né? Dos impérios pré-colombianos do México. Ele vai dizer, olha, muita coisa era parecida. O que tinha diferente? A poligamia. No México se praticava a poligamia e os espanhóis que chegaram lá já tinham a proibição da poligamia. Né? E aí ele vai dizer, isso fez diferença na conquista. Né? Então, o que ele está mostrando é o seguinte, que você... Porque ele em algum momento, ele diz, ele complementa o que o Jared Diamond escreveu, né? Germs, Guns and Steel. Né? Ele complementa, ele vai dizer, o Jared Diamond explica muita coisa, mas ele não explica como a Europa disparou. Né? E ele vai dizer, eu explico pela mudança psicológica, sem que antes tivesse sido necessária a mudança genética. Se a psicologia humana mudou em função da família nuclear e em função da leitura, né? Mas a leitura vem depois, né? É muito interessante, vai dizer que o nosso cérebro ele passou a ter, aí ele vai utilizar a terminologia da anatomia cerebral, o que aumentou a partir da família nuclear e o que diminuiu. Disse um exemplo que ele chama muita atenção, que a nossa capacidade de reconhecimento facial ela é menor do que em sociedades de família extensiva e que não leem, que não são literatas, porque nós somos adaptados às circunstâncias. É muito legal isso. É um ponto de Muito partida. bom, Alberto. Queria só fazer um comentário ou dois. Primeiro, eu acho que essa data que ele coloca de 1500, mais ou menos, talvez não seja mais adequada, talvez seja muito eurocêntrica, porque eu estava até procurando os dados enquanto isso, mas que eu saiba, Índia e China juntas, até o século XVIII, cobriu mais de metade do PIB mundial. Então, quer dizer, isso até 1800, vamos dizer. A China destruída... Mas que é PIB per capita, viu, Renato? Não é PIB bruto, é PIB per capita. Sim, tudo bem, mas... Lá já era muito populoso. Era enorme, era muito pouca... quer dizer, esse primado do Ocidente é um primado que se dá nas duas ondas de colonização. A onda do século de 1500, colonizando as Américas e África, e a onda do século XVIII, XIX, da Índia, China, Oriente, né? Então, o primeiro ponto é esse, quer dizer, a China e Índia tiveram seu PIB praticamente destruído com a anexação da Índia, com as guerras do ópio e as guerras contra a China no século XIX. E agora, o que está acontecendo com a China, está se tornando a primeira economia mundial, possivelmente, né? Possivelmente, mas isso apenas retoma uma trajetória histórica. Então, a consolidação do Ocidente como primazia mundial é mais recente.
Acho que vocês conhecem a carta do imperador chinês ao rei da Inglaterra, de 1790, mais ou menos. Os ingleses mandam uma embaixada à China propondo abertura de comércio. Demora uma vida para serem recebidos pelo imperador, porque a China só concebe relações internacionais sob a forma da subordinação ao Império do Meio. Então, há uma disputa gigantesca sobre o cerimonial, quantas vezes deve se ajoelhar o embaixador britânico, que se recusa a fazer isso. No fim, ele tem uma resposta que é célebre, em que o imperador chinês diz: olha, estudamos muito sua demanda e chegamos à conclusão que não podemos ajudar vocês de forma alguma. Porque vocês são um povo muito diferente, muito distante geograficamente de nós. As bênçãos do nosso conhecimento para vocês serão inúteis, vocês não vão jamais conseguir ser gente civilizada, decente, etc. Tem um texto que aparece no Toynbee, no estudo de história, aparece de vez em quando alguém quer mostrar a relatividade dos pontos de vista, quer dizer, os ocidentais iriam olhar os orientais como inferiores, pois bem, 200 e poucos anos atrás, a China olhava a Inglaterra como se fosse a epítome do atraso. Esse é um primeiro ponto. Quer dizer, acho que tem que relativizar essa primazia ocidental. O segundo ponto, eu penso que isso tem a ver, sim, com o cristianismo. Eu não usaria o termo catolicismo antes de 1500, porque o catolicismo, embora fosse usado, funciona, sobretudo, como oposição ao protestantismo. Agora, o ponto que o protestantismo vai desenvolver é um ponto que já está sendo lançado desde o começo da era cristã. É o primado do indivíduo. Quer dizer, as religiões cristãs são aquelas que vão colocar a salvação como individual. É uma coisa que você não tem essa ideia no chamado paganismo, nas religiões greco-romanas. Então, esse avanço do indivíduo, da ideia de salvação, vai daí a 1500 anos resultar na ética protestante, no espírito do capitalismo, como chama o Weber. Então, toda essa mudança na família que você descreveu de uma forma tão saborosa, depois eu pedi a indicação do livro, você pode também colocar aqui para quem nos ouvir saber, mas essas indicações tão saborosas, elas, de certa forma, desdobram uma potencialidade do cristianismo desde antes. Então, o que esse autor está mostrando, que você nos conta, é justamente como a estrutura da família já estava sendo mexida nesse sentido. E essa questão de casamento, concubinato, etc., é uma questão que se coloca muito na Idade Média. Em Portugal e Espanha, é curioso, que praticamente todas as famílias reais se casam dentro da família. Todo mundo, reis de Leão, de Aragão, da Galiza, de Castela, de Portugal, tudo é família, tudo é dentro da família. Então, o que acontece? Eles precisam de dispensa papal o tempo todo. Quer dizer, você vai casar com sua filha, a não ser que você case com um francês, um italiano, um alemão, o que não vai acontecer, rarissimamente acontece, você vai ter que pedir dispensa papal. Dispensa papal, depois você alega que não valeu, você destrona o sobrinho, a tia, o avô, sei lá, dizendo que é fruto de um casamento ilegítimo. Então, tudo isso é muito interessante. Estou curioso por isso. Não, é muito. Ele diz o seguinte: que não tem estatística, né, confiável de casamento dentro da família para comparar a Itália, né? Mas aí ele falou, mas aí ele foi no papado, aí pegou as dispensas papais. As dispensas papais são todas para o sul da Itália, né, de casamento dentro da família. No norte da Itália era muito pouco dispensa papal. Então ele diz: olha, isso é um indicador melhor que a gente tem, né, de que você tem o maior casamento dentro da família. O livro é esse aqui, The Weirdest People in the World, né? Que é a emergência do indivíduo, sim, ela culmina com a emergência do indivíduo. E aí ele põe na capa uma família nuclear rezando, né? Rezando porque é isso, né? O que, no fundo, o que fez com que a família nuclear emergisse foi o cristianismo, né? Basicamente isso. Esse é o livro, The Weirdest People in the World. Western, Educated, Industrialized and Rich. Né? É por isso que ele chama de World. Tá. Interessante. Mas seriam os mais esquisitos também, né? Um trocadilho. Porque é o seguinte, porque é o mais esquisito, porque ele diz o seguinte, eu tinha lido um artigo desse cara na área de psicologia, dizendo o seguinte: toda a psicologia moderna sempre fez experimentos com estudantes de universidades ocidentais.
Aí ele, em algum momento, se deu conta que esses experimentos estavam todos errados, porque eles supunham que todo mundo tinha a mesma psicologia dos estudantes de universidades ocidentais, quando, na verdade, não era. Claro. E ele disse, isso foi aí que ele pegou o gancho, aí ele resolveu estudar o restante, né, dizendo é uma psicologia muito particular. A psicologia dominante no mundo inteiro, por exemplo, a imposição da família nuclear na China aconteceu a partir de 1950. Né, foi de cima para baixo. Ele, em alguns capítulos, mostra o que foi. O Japão foi o Meiji, lá no final do século XIX. Na China e na Coreia foi de cima para baixo. A Coreia foi muito mais recente ainda, a imposição da família nuclear. A China, porque eles descobriram, ó, não dá para ficar com família extensiva. Em algum momento a igreja começou a se dar conta que aquilo era bom, porque a família nuclear fazia com que sobrassem propriedades. Com a família extensiva, a propriedade ia ser sempre da família. Não tinha como, né? E aí a igreja começou a tomar propriedade e foi criada a noção de testamento também. Não precisava testamento, porque como todo mundo se casava dentro da família, aquela propriedade seria sempre da família. Né? Então a propriedade também passou a ter maior mobilidade a partir da família nuclear. É muito interessante, é muito interessante. E agora, o que ele diz? Quando os ocidentais eles vêm para as Américas, ele não fala, não tem nada específico da América Latina, imagino que tenha muito artigo já derivando a partir desse livro abordando a América Latina, mas ele vai dizer o seguinte, são impostas instituições criadas para essa psicologia Word, né? E a psicologia lá não é Word, né? E aí ele vai dizer, pô, talvez os altos índices de corrupção tenham a ver com isso, porque as pessoas continuam valorizando sua família, empregam gente da família num local em que você tem representação e que tem que decidir na base da representação. E aí vira um problema, né? Aquilo não combina, que é um pouco a situação da América Latina. Né? Ele não aborda especificamente a América Latina. Esse programa da igreja não atingiu tão fortemente Portugal como atingiu o norte da Itália, a Alemanha e França, por exemplo. Mas isso não é abordado no livro. Eu imagino que já tenha filhotes essa produção. Turma, é isso, né? A gente está chegando aí ao final aí. Eustáquio quer dar a caminhada dele, né, Eustáquio? Exatamente. Já estou com a camiseta aqui. Acho que a gente pode só fazer uma conclusão, tentar uma conclusão sempre é bom, né? Então, essa semana, eu só queria comentar uma coisa bem menor. Ontem à tarde, eu vi um monte de gente discutindo uma tal de capivara no Facebook. Eu pensei que fosse a folha corrida policial de alguém que na gíria é chamada de capivara. Não, era uma capivara que um influencer da Amazônia, de sobrenome Tupinambá, cuida há vários anos e você não pode domesticar um animal silvestre. Então, o IBAMA acabou tirando dele para colocar na selva. Houve muita discussão desde, acho que a Luísa Mel, que é uma militante dos direitos animais, que pressionou para ser tirado, até gente dizendo pobre da capivara, que está acostumada com uma vida, como que não vai sobreviver na selva, sei lá o quê, um monte de coisa assim. Agora, o que eu achei interessante é que as pessoas presumem que você está sabendo. Como nós que aqui estamos, provavelmente lemos mais as coisas macro, a gente está provavelmente mais a par da política, talvez da grande economia do seu impacto social. Para nós, esse talvez não seja um assunto, mas é curioso como as redes sociais, ao mesmo tempo que elas segmentam as pessoas em milhares de bolhas, então cada um de nós só conhece, talvez bem, alguns assuntos, partilha valores, mas é curioso como cada bolha se acha universal, cada particularidade, para usar o termo mais pretensioso hegeliano, se fala, nós somos universais. Como você não está sabendo o que aconteceu com a influencer tal? Eu vejo, isso é engraçado. Você pega a Folha, por exemplo, a Folha não dá papel para isso, mas quando você entra no UOL, que é da Folha, sempre tem destaque o BBB, sempre tem destaque essa celebridade, que a gente até chama de sub, porque algumas são muito micro, né? E volta e meia eu vejo nas redes gente que é seguida por milhões de pessoas, literalmente 5, 10 milhões, que eu nunca ouvi falar. Então, é curioso como, ao mesmo tempo, temos uma particularidade muito fortes e cada uma se achando que todo mundo tem que estar a par. Né? Um traço curioso do nosso tempo. E como nós, enfim, somos maníacos por política, somos democratas, etc., nós gostaríamos que todo mundo estivesse acompanhando algumas questões fundamentais, como, enfim, governo Lula, guerra da Ucrânia, avanço democrático.
retrocesso da extrema-direita. Gostaríamos, mas não sei por quanta gente realmente se interessa por esses assuntos. Alberto, o mundo, vasto mundo, né, do Drummond. Sim. Quando você falou em capivara, tem um debate aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, é o seguinte, que você tinha umas 10 famílias de capivara aqui na Lagoa, e as capivaras começaram a morrer. E agora só tem 3, eu acho, 3 capivaras, ou 3 famílias de capivara, coisa desse tipo assim. E, inclusive, a prefeitura começou a cercar várias áreas da lagoa para proteger as capivaras que elas estavam morrendo. Aí você não sabe se é cachorro que estava matando a capivara, se era outro tipo de doença, outro tipo de crime. Então, Veneno. veneno. Então, assim, você vê esse mundo. Você fala em capivara lá, um assunto que eu não estava sabendo, mas a capivara aqui na Lagoa de Rodrigo de Freitas, o papo é outro. Cada um com sua província. Um abraço, pessoal. Abraço, bom final de Falou. semana para vocês. Um Tchau. abraço.